Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos discutir a recente entrevista do ex-presidente José Sarney, que, prestes a completar 95 anos de idade, compartilhou suas reflexões sobre a política brasileira, a possível reeleição do presidente Lula e o futuro do MDB. Fique conosco para entender os detalhes dessa conversa reveladora. Bom, pessoal, então na entrevista por Ivan Martins Vargas, Brasília, essa entrevista foi de hoje, foi publicada hoje, entrevista. O José Sarney diz em um dos pontos da sua entrevista que é melhor sair da política muito bem do que já velho. Diz Sarney ao responder sobre Lula. Na verdade, esse título aí está um pouco enganoso. Não é que ele não tenha dito, mas se você não ler a reportagem, você vai achar que Sarney está dizendo que Lula tem que parar com a política. E não é bem isso. Vamos continuar aqui o nosso vídeo e você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Em uma entrevista concedida ao jornal O Globo, José Sarney, primeiro presidente civil após a ditadura militar, abordou diversos temas relevantes para o cenário político atual. A entrevista, meus amigos, marca os 40 anos de sua posse, um marco significativo na redemocratização do nosso país, do nosso Brasil. Sobre o momento do governo Lula, o entrevistador perguntou: o governo Lula tem enfrentado queda na popularidade, em especial pela alta nos preços dos alimentos, que, na minha opinião, não é responsabilidade totalmente do Lula, tem muitos outros fatores envolvidos. Continua a pergunta: seu governo também sofreu com a inflação. A que o senhor atribui a atual crise? Resposta de Sarney, né? O presidente Lula fez excelentes governos. Gente, isso é muito importante. Fez excelentes governos, eu concordo com ele. E a democracia possibilitou um operário no poder. Isso raramente acontece. Mas ninguém governa o tempo no qual se vai governar. Há tempos em que governamos na abundância, mas há tempos em que governamos na escassez. Lula não está nos governando num tempo de bonança, mas sim num tempo difícil. Não só para o Brasil, mas de uma maneira internacional. De certa forma, de uma forma geral, né? No mundo todo. Eu governei um tempo que a história se contorcia. Criamos as eleições diretas, asseguramos direitos civis e os direitos humanos. Criamos uma Constituição. A entrevista continua com a pergunta: o MDB esteve presente em todas as gestões petistas. Essa aliança deve ser renovada em 2026? É a pergunta. A resposta é a seguinte: não administro convivência partidária e as alianças, mas sou o presidente de honra do MDB e vejo que sempre foi um partido difícil porque tem democracia interna. Ninguém domina o MDB. Não há dono do partido. Acho que o MDB deve apoiar Lula, sim. Entre os candidatos que estão colocados, Lula ainda é o homem que tem a maior popularidade, a maior confiança do povo brasileiro. Vou repetir para você refletir. Lula ainda é o homem que tem a maior popularidade, a maior confiança do povo brasileiro. Agora vem a pergunta que dá razão ao título, né? Mas vamos lá, não dá razão, mas dá a oportunidade de dar o título. O senhor concorreu pela última vez numa eleição aos 76 anos. Lula, se renovar o mandato, terá 81. O que o senhor acha de ele entrar na disputa com essa idade? A resposta foi essa: só ele pode decidir, ponto. Só o Lula pode decidir, ponto. Depois ele fala: quando eu deixei de ser candidato, muita gente no Amapá pedia que eu fosse candidato. Achei que não deveria. É melhor sair muito bem do que já velho. É uma opinião dele. Ele diz sempre que Lula é quem vai decidir. Não tem nada a ver com o título. Ele não está criticando o Lula, ele está colocando como algo pessoal. O senhor vê carência de alternativas a Lula na esquerda? E ele fala: temos tido surpresas nas eleições. Temos uma grande surpresa com Fernando Collor, outra com Bolsonaro. Ninguém podia ter imaginado que Bolsonaro, isso é verdade, do jeito que ele era, com a personalidade dele, eu realmente não imaginava, em algum momento
pudesse ser presidente. Não dá para avaliar o que pode acontecer com relação às lideranças de esquerda que podem surgir, ou que já surgiram e nós ainda não estamos observando bem, né? Esta pergunta, para mim, é muito interessante. O senhor acredita que em algum momento neste período a democracia no Brasil esteve sob risco? A resposta é sim. Viveu muitos riscos, principalmente durante o período da transição. Houve muitas ameaças de retrocessos. Durante a Constituinte também, ele coloca. E aí o repórter pergunta, os atos do 8 de janeiro e a trama golpista no governo Bolsonaro, denunciado pela Procuradoria-Geral da República, foram o momento de maior tensão da democracia? E ele responde, os fatos de 8 de janeiro foram uma pressão muito grande sobre a democracia, mas vejo que criamos instituições fortes, capazes de aguentar 2 impeachments e também esse episódio. Isso tudo ainda será devidamente apurado pela Justiça e, de fato, já está sendo apurado. Ainda não se tem uma noção exata do que estava ocorrendo. Hoje já se tem. Foi uma tentativa de golpe. Foi um fato grave, ele diz. Na verdade, foi um crime. Mas foi mais um momento da nossa democracia em que as Forças Armadas mostraram, eu digo aqui em partes, que elas estão aí para sustentar a Constituição. Segundo a Marinha, não. A Marinha iria aderir ao golpe, não é? A democracia, a liberdade. A maioria dos militares foi contra. Aqueles que se meteram eram na maioria da reserva. A democracia prevaleceu. Ou seja, ele mostra que foi sim uma tentativa de golpe tentada pela maioria que estava na reserva. E os que não aderiram ao golpe eram pessoas realmente comprometidas com a democracia. Bom, amigos, estamos finalizando agora o nosso vídeo, trazendo a entrevista de José Sarney. Para mim, pontos positivos, apoio ao Lula, reconhecimento que Lula, o maior estadista que o Brasil já teve e hoje continua sendo ainda o maior. Pontos negativos, fugiu da pergunta da anistia. De fato, quem viveu a época da ditadura não deveria sequer mencionar possibilidade de anistia, mas ele fugiu como um bom político que é aos 95 anos de idade, que ele continue com consciência, com saúde e que possa continuar tendo suas opiniões políticas e até o dia que o senhor achar conveniente, achar necessário. Meus queridos, ficamos por aqui, deixando a todos um grande abraço, pedindo a você que se inscreva no canal, deixe um like, que é importante. Se você não gosta do nosso conteúdo, não tem problema, assiste do mesmo jeito e comenta aquilo que você não gosta. Se você é bolsonarista, é difícil entender as coisas que a gente fala, mas é a realidade. Tenta refletir. Se você é de esquerda, vem conosco, ajuda o canal se inscrevendo, compartilhando e vamos para cima. Para mim, sem anistia é hoje uma questão de honra. Aquele abraço, gente. Saudações.